Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai atualizar um conteúdo nosso sobre o nosso review da Porto Seguro. É importante para a gente atualizar esse conteúdo conforme o desempenho da administradora. Qualquer alteração significativa, a gente vai gravar um conteúdo novo para atualizar vocês com relação às nossas avaliações referente aos critérios e os quesitos da Porto Seguro aqui para Consórcio Cred. Então vamos lá. Você quer fazer aquisição do consórcio Porto Seguro e acha que a Porto é uma das administradoras que você tem em mente para fazer a contratação? Se você quer saber se o consórcio da Porto é bom, é confiável, como o melhor caminho para a realização do sonho da sua casa ou do seu carro, nesse vídeo vamos falar o que nós pensamos sobre o consórcio Porto Seguro e quais as vantagens e desvantagens dessa administradora, para assim atribuirmos uma nota da Consórcio Cred para essa administradora. Olá, eu sou o Fabrício, CEO da Consórcio Cred, e estou aqui na Consórcio Cred TV, trazendo todas as semanas dicas e novidades sobre o segmento de consórcio para você. Por que nós criamos esse conteúdo? É importante a gente colocar que a gente quer melhorar o nosso mercado de consórcio no Brasil. Isso a gente tem como propósito. E dessa forma, é importante a gente trazer para vocês que estão aí do outro lado, em dúvida, ainda avaliando a contratação de uma ou outra administradora, a gente trazer as informações nossas como cliente dessa administradora para que você consiga tomar uma decisão de qualidade. Esse é o nosso intuito com esse conteúdo. Quem pretende fazer um consórcio sempre vai passar pela mesma dúvida. Qual administrador eu devo escolher? Então aqui na Consórcio Cred nós trabalhamos com várias administradoras do Brasil inteiro e uma delas é a Porto. E qual a nossa propriedade que a gente tem para avaliar a Porto? Nós somos clientes da Porto há muitos anos, tanto de veículo, quanto de imóvel, quanto de pesados. Cliente não só de cotas canceladas ou não contempladas, e também de cotas contempladas. E também somos clientes do ponto de vista final mesmo do produto, ou seja, já tivemos bens faturados de automóveis, de pesados e de imóvel também. Então a gente tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Então vamos lá, nós somos clientes das maiores administradoras do Brasil, e por isso a gente tem total propriedade para fazer uma avaliação conforme os quesitos e critérios que a gente acha importante no momento de fazer a aquisição de um consórcio. Hoje acreditamos que as formas de descobrir se uma administradora de consórcio é confiável ou não são limitadas. Dessa forma, as principais delas existentes são checar através do Reclame Aqui ou do índice de reclamação do Banco Central. Ou seja, o único dado público para você consultar sobre uma administradora é o Reclame Aqui ou a informação do Bacen, que é um índice baseado em reclamações. Na minha avaliação, a nossa avaliação será baseada na experiência do cliente, principalmente de quem já adquiriu centenas de cotas dessa administradora e possui uma extensa credibilidade para opinar dentro dos quesitos estabelecidos. Então vamos lá, quais são os critérios de avaliação? Quais são os critérios que eu vou usar para avaliar as qualidades e os defeitos do consórcio Porto Seguro? É importante você se fixar nesses critérios, entender quais são eles, e aí após a nossa avaliação, você vai fazer a sua análise se deve ou não considerar a nossa opinião na sua contratação. Perfeito? Os critérios que a gente estabeleceu como essenciais para fazer uma avaliação, tanto da Porto como de qualquer outra administradora, são os seguintes. Então vamos lá, o primeiro critério. Sistema de transferência, isto é, o prazo e a forma com que a cota será transferida para outra pessoa. Se o processo pode ser feito de maneira digital ou manual, e qual a burocracia envolvida, dentre outras coisas. O segundo critério é o prazo de faturamento do bem.
né? Em quanto tempo o consorciado, depois de contemplado, poderá pagar o bem que ele escolheu? Qual o prazo para a liberação da carta de crédito? Né? Isso é muito importante você considerar, principalmente porque a gente sempre fala que quem compra o consórcio é para ter o teu objetivo atingido, né? É para você realmente pagar o bem, e isso é fundamental na contratação. Então você ter realmente uma administradora do seu lado que vai facilitar esse processo e não dificultar. Então é um quesito super importante para você levar em consideração. Perfeito? O terceiro quesito são as possibilidades de utilização da carta de crédito. Então hoje, aquilo que você pode fazer com uma carta de consórcio, são inúmeras as possibilidades, né? Então é importante você considerar quais tipos de bem você pode adquirir com aquele consórcio. Segundo ponto é se sua carta de crédito for de imóvel. É possível adquirir um imóvel rural, comercial ou residencial? É possível fazer uma reforma ou construção? É possível fazer capital de giro? E numa carta de automóvel, é possível adquirir veículos náuticos, utilitários e veículos agrários? Qual o ano de fabricação permitido? São todos esses critérios que são importantes para você avaliar. Um outro ponto extremamente importante são os canais de atendimento. Em quanto tempo você vai ser atendido nesses canais, né? Quais são os meios para você falar com a administradora? Telefone, chat, put. Então tudo isso tem que ser considerado a partir do momento da contratação. Vamos lá. O próximo quesito é liquidez na revenda. Então é muito importante no momento de você contratar saber que se você precisar vender, né, ou se você for contemplado e quiser vender a cota, qual vai ser o valor pago e qual facilidade você vai ter para comercializar essa cota no mercado, né? Então isso é muito importante para você levar isso em consideração, né, uma vez que os planos podem mudar, né, as suas necessidades, e você precisar vender a tua cota em algum momento, se isso fizer sentido para você. Então o fator de liquidez é super importante. Tá? E o último quesito são as vantagens do produto, né? O que é isso? Isso envolve os tipos de contemplação, saber se cobra ou não taxa de transferência, o valor da taxa, se tem um alto índice de contemplação nos grupos. Então tudo aquilo que envolver as possibilidades de contemplação, isso é super importante também para você considerar. A partir da análise desses pontos, a gente consegue fazer uma avaliação da administradora de consórcio Porto Seguro focada no produto e principalmente na experiência do cliente como consorciado. Então vamos lá. Nota por nota, vamos começar a nossa avaliação sobre o consórcio Porto Seguro. Vamos avaliar primeiro o sistema de transferência. Como avaliamos o sistema de transferência do consórcio Porto Seguro? Se você precisar realizar uma transferência do consórcio da Porto para outra pessoa ou para uma outra empresa, é bem simples hoje você fazer isso, né? Uma vez que hoje o processo da Porto é um processo digital, ele já foi um pouquinho melhor, um pouco mais rápido. A gente tem sentido que a Porto tem demorado um pouco mais para efetivar a emissão das transferências e conclusão. Então, ele é um processo digital que acabou demorando um pouco mais, né, se a gente comparar da última avaliação que a gente fez. Mas é um processo digital que facilita muito a vida dos consorciados. E como funciona a transferência, né? Hoje, o processo de transferência da Porto ele é 100% online. E a análise de cadastro ela é feita em torno de 5 dias úteis. E após a aprovação, em até mais 3 dias, eles enviam a taxa de transferência. Então o processo ele ficou um pouquinho mais longo, são 5 dias úteis para fazer a análise de cadastro, após a aprovação 3 dias para enviar a taxa, e depois do pagamento da taxa, o termo de transferência ele é enviado no e-mail do titular da cota, ou seja, do cedente, e do cessionário para assinatura digital. Infelizmente, nem tudo é positivo no processo de transferência da Porto, porque eles cobram o valor da taxa de transferência para cotas contempladas, que hoje em nossa avaliação é extremamente elevado, que é 1% do valor do crédito. Então, se a gente for falar de um crédito de R$500 mil, você vai pagar R$5 mil de taxa de transferência, quando você tem aí taxas em torno de 700 ou R$650 de outras administradoras que não carregam o valor da taxa baseado no crédito. Porque a gente entende também que não tem muito, né, não é um processo muito oneroso para as administradoras, e dessa forma
isso não deveria ser pago do bolso dos consorciados, né? Nas cotas canceladas, que só podem ser transferidas se reativadas, é uma outra dificuldade que a gente tem visto da Porto Seguro, é a dificuldade do consorciado que precisa reativar a sua cota, né? Então eles não estão reativando cotas facilmente, somente pagando todo o atraso à vista, o que gera aí um desconforto para os consorciados que precisam ativar suas cotas, né? E dessa forma vender as cotas no mercado. Então é um outro ponto negativo para Porto Seguro. Baseado nas centenas de transferências de cotas da Porto realizadas aqui na Consórcio Cred, nós atribuímos nota 8 ao processo de transferência de consórcio na Porto Seguro. Pessoal, vamos agora ao segundo fator, ao segundo item de avaliação, que é o prazo de faturamento. Com relação ao prazo de faturamento do bem, nós acabamos de também faturar nosso novo escritório através do consórcio Porto Seguro e podemos falar com muita propriedade sobre esse assunto, né? E quais foram os pontos fortes e os problemas encontrados no faturamento? Temos casos aqui na Consórcio Cred onde a Porto, em questão de 30 dias após a contemplação, o processo de faturamento já estava concluído. No nosso caso também o faturamento ele atendeu essa expectativa de prazo. Então foi super rápido, a gente teve uma resposta por e-mail. O que ficou faltando para nós, né? Um processo para saber quais os próximos passos. A gente não conseguiu olhar lá no canal do consorciado e entender quais seriam as etapas que teriam que ser cumpridas para que o pagamento do bem fosse feito. Então isso realmente ficou um pouco obscuro quando a gente tem, por exemplo, administradoras como a Rodobens, que você tem uma régua e aí você consegue enxergar as etapas. Vistoria é o próximo passo, foi feita a vistoria, imóvel aprovado, parte jurídica ok, e na Porto a gente teve todo esse retorno por e-mail, o que gerou um desconforto aí com relação a isso. Pessoal, então o que eu achei bacana do faturamento, primeiro, eles descontaram do valor do crédito o valor do ITBI, registro e o valor de escritura, ou seja, tudo isso não precisou ser desembolsado e foi deduzido da própria carta de crédito. Segundo ponto, a Porto tem os cartórios conveniados, né? E dessa forma eles mandaram a minuta para o cartório fez a escritura, a gente teve que fazer o agendamento para assinatura. Em alguns casos, até a assinatura da escritura pode ser feita de maneira digital. Então foi um processo bem redondo, bem tranquilo e até as custas envolvidas foram deduzidas do crédito, o que eu achei assim espetacular. A vistoria também foi feita de maneira rápida, o imóvel foi aprovado rápido, um imóvel comercial. Então, realmente, essa questão de agilidade, ela foi assim super satisfatória com relação ao prazo, né? Ficando devendo um pouquinho só com relação ao processo, né? E a visualização das etapas dentro do próprio faturamento. Isso não ficou tão claro para nós. Então, sobre essas perspectivas, a gente está dando a nota 7,5 para Porto no quesito faturamento. Bom, vamos agora avaliar com relação às formas de utilização do consórcio Porto Seguro. Quando você adquirir um consórcio, né, para automóvel, o que você pode fazer? O que você pode comprar com uma cota de consórcio de veículo? Automóveis, ou seja, carro ou moto, bikes, utilitários, caminhões, veículos náuticos, entre outros veículos automotores novos ou usados. No caso dos imóveis, os consorciados podem adquirir, através do consórcio Porto Seguro de imóvel, um bem residencial, comercial, rural, casa de veraneio, praia ou campo, terreno, construir em terreno quitado, reformar um imóvel, quitar um financiamento e fazer um capital de giro. Então, todas essas são possibilidades para você utilizar uma carta de crédito de imóvel. Lembrando que o capital de giro ele é aceito na seguinte situação, né? Se você tiver um imóvel pessoa física e tiver uma pessoa jurídica, a sua pessoa física vai comprar o imóvel da pessoa jurídica ou vice-versa. Então, com relação às regras de utilização do consórcio Porto, as formas de utilização, a gente continua dando nota 10 para esse quesito em nossa avaliação. Vamos avaliar agora os canais de atendimento, perfeito? Uma das piores coisas que existe no segmento de consórcio, quando você tem um problema para resolver com alguma empresa e ela
te faz ficar horas e horas esperando para ser atendido nos canais de atendimento, enquanto você escuta uma música chata. Isso é muito comum em algumas administradoras ainda, então é importante a gente pontuar para você qual a nossa avaliação desse quesito nessa administradora. Infelizmente, essa é uma realidade que permanece com força em algumas administradoras do Brasil, nos quais os canais de atendimento, na maioria das empresas, são lentos para responder dúvidas e questionamentos e muitas vezes pouco precisos nas informações que dispõem. Isso é uma outra realidade também. Às vezes o atendente não está preparado para te dar uma informação de qualidade. Mas como que é na Porto? Vamos avaliar a Porto, né? Na Porto, os canais de atendimento funcionam, né, de maneira rápida e fácil, mas hoje é perceptível uma demora maior no atendimento. Baseado nisso, a gente vai dar uma nota 8 para os canais de atendimento da Porto Seguro. Vamos falar agora, pessoal, dos benefícios gerais do produto Porto Seguro, né? O que a gente quer dizer com os benefícios que uma administradora pode oferecer em suas cotas? Imagino que existam alguns benefícios exclusivos propostos pela Porto que tornam a aquisição das cotas muito mais interessantes. Porém, existem algumas desvantagens. Aqui vamos destrinchar as vantagens e desvantagens do produto da Porto, né? O principal benefício é a facilidade de contemplação. Hoje na Porto você pode usar até 30% do crédito, né, como lance embutido, né, e tem a possibilidade de ter as suas parcelas reduzidas até o momento da contemplação. Isso às vezes é possibilitado, né, na aquisição de novos grupos, né, de você ter realmente pagar uma parcela um pouco menor antes da contemplação. Então é uma administradora que te permite fazer a sua contemplação utilizando o lance livre ou o lance fixo, também, que é uma outra possibilidade de 40%, né? Sendo que você pode usar 30% do próprio crédito, podendo assim programar sua contemplação, expondo pouquíssimo recurso do próprio bolso. Devido a Porto possibilitar até 3 formas de ser contemplado, né, além do sorteio, né, que é a forma clássica aí dos critérios de contemplação. Né, na Porto você tem aí o sorteio, o lance livre e o lance fixo, né? E também a gente coloca como um ponto positivo o alto índice de contemplações, né, o chamado excedente de contemplação. Então, cada grupo, basicamente, você tem aí 3 contemplados por mês, né? Mas muitas vezes ela entrega 5, 6, 7, 11, até que os grupos mais no encerramento, até 15 pessoas por mês. Portanto, geralmente quando você já tem um grupo bastante corrido, né, com várias assembleias, você tem aí quase a totalidade dos consorciados contemplados. Um outro benefício da administradora é para os grupos de consórcio de imóvel aberto para comercialização a partir do dia 23 de agosto do ano passado, 2021, onde o reajuste do crédito contratado será com base na média simples entre INCC e IPCA anual, com o fim de corrigir essa distorção que o INCC teve nos últimos meses do ano passado. Ou seja, com a pandemia a gente houve um aumento significativo do INCC, então a Porto traz esse ajuste para os contratos, que é muito bacana. Bom, eu já falei muito sobre as vantagens do produto, mas quais as desvantagens, né? Em relação às desvantagens do produto, um fator negativo que a gente vê ao solicitar qualquer diminuição da carta de crédito, a Porto cobra novamente a taxa de adesão sobre o valor da diferença reduzida. E isso é errado sob o nosso ponto de vista, né? Então, baseado nos pontos destacados, atribuo nota 8 aos benefícios que a Porto proporciona. Pessoal, agora vamos falar sobre liquidez na revenda. Um outro ponto importante sobre produto que a gente avalia aqui na Consórcio Crédito, que é importante para você considerar também na sua contratação, que são as possibilidades de venda da cota, estando a cota contemplada ou não contempladas, e como o mercado vai receber essa cota e em quanto tempo ele vai assimilar, e se o valor da oferta também vai ser interessante no momento que você for vender. Se seu consórcio for da Porto, com certeza ele vai ser valorizado no mercado, pelo menos mais valorizado que outras administradoras. Isso é uma verdade absoluta. A Porto hoje tem muito nome no mercado, uma possibilidade ampla de utilização do crédito, processo digital. Então ele é uma cota muito bem quista aí no mercado secundário. Pensando nisso, nós atribuímos a nota máxima para esse quesito de avaliação para classificar a administradora de consórcio da Porto Seguro, que é nota 10 nesse quesito. Bom, pessoal, chegamos ao final aí do conteúdo e a gente aqui discutiu alguns pontos
que a gente considera importante para avaliar uma administradora de consórcio, né? A partir da média ponderada de cada quesito listado acima, nós chegamos a uma nota 8,5 para avaliar o consórcio Porto Seguro, né? Essa nota é baseada na experiência de quem já adquiriu centenas de cotas dessa administradora e possui uma extensa credibilidade para opinar dentro dos quesitos estabelecidos. Gostou desse conteúdo? Quer acompanhar o review de outras administradoras? Então, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho e fica atento para os próximos conteúdos da Consórcio Crédito. Obrigado, valeu pessoal!